O mais importante para o investidor. Lições de um gênio do mercado financeiro. Howard Marks. Capítulo 2. O mais importante é entender a eficiência do mercado e suas limitações. Em teoria, não há diferença entre teoria e prática, mas na prática há. Yogi Berra. A década de 1960 testemunhou o surgimento de uma nova teoria sobre finanças e investimentos, um conjunto de ideias conhecido como Escola de Chicago, por ter se originado no Departamento de Economia da University of Chicago. Tendo estudado lá entre 1967 e 1969, eu me encontrava no epicentro da nova teoria. Essa escola de pensamento econômico exerceu grande influência sobre minhas ideias. A teoria inclui conceitos que se tornaram elementos importantes das discussões sobre investimentos: aversão ao risco, volatilidade como definição de risco, retornos ajustados ao risco, risco sistemático e não sistemático, alfa, beta, a hipótese do passeio aleatório e a hipótese do mercado eficiente. Todos esses conceitos serão abordados nas próximas páginas. Desde sua propositura, este último conceito se mostrou particularmente influente no campo dos investimentos, tão significativo que, aqui, merece um capítulo próprio. A hipótese do mercado eficiente afirma que há muitos participantes nos mercados. Todos compartilham acesso aproximadamente igual a todas as informações relevantes. Todos são inteligentes, objetivos, altamente motivados e trabalhadores. Seus modelos analíticos são amplamente conhecidos e utilizados. Devido aos esforços coletivos desses participantes, a informação se reflete plena e imediatamente no preço de mercado de cada ativo. E como os participantes do mercado se movimentarão instantaneamente para comprar qualquer ativo que seja muito barato ou vender um que seja muito caro, os ativos são precificados de forma justa, seja em termos absolutos ou relativos uns aos outros. Assim, os preços de mercado representam estimativas precisas do valor intrínseco dos ativos e, por isso, nenhum participante é capaz de identificar e lucrar de modo constante quando os preços de mercado estão errados. Os ativos, portanto, são vendidos a preços pelos quais se esperam que entreguem retornos ajustados ao risco, justos, em relação aos outros ativos. Ativos mais arriscados oferecem retornos maiores para atrair compradores. O mercado definirá os preços de modo que esse pareça ser o caso, mas não oferecerá almoço grátis, ou seja, não haverá retorno incremental que não esteja relacionado e que não seja compensatório ao risco incremental. Esse é um resumo mais ou menos oficial dos destaques. Agora, minha opinião. Quando falo sobre essa teoria, também uso a palavra eficiente
mas a utilizo no sentido de veloz, rápido para incorporar informações, e não no sentido de correto, visto que os investidores se esforçam arduamente para avaliar cada nova informação. Concordo que os preços dos ativos refletem de forma imediata a visão consensual sobre a importância das informações. No entanto, não creio que a visão consensual esteja necessariamente correta. Em janeiro de 2000, as ações do Yahoo eram vendidas a $237. Em abril de 2001, o preço era $11. Quem afirma que o mercado estava certo nas duas ocasiões estava muito distraído. Em pelo menos uma dessas ocasiões, o mercado estava necessariamente errado. Mas isso não significa que muitos investidores tenham conseguido detectar o erro e responder a ele. Se, em mercados eficientes, os preços já refletem o consenso, então compartilhar a visão de consenso nos fará provavelmente ganhar apenas um retorno médio. Para vencer o mercado, deve-se ter uma visão peculiar ou não consensual. O ponto principal é o seguinte: mesmo que os mercados mais eficientes costumem errar na precificação dos ativos, não é fácil quando trabalhamos com as mesmas informações que todos os outros e estamos sujeitos às mesmas influências psicológicas. Manter de modo constante opiniões diferentes das emitidas por consenso e que, também, se aproximem mais de estar corretas. É isso que torna os mercados tradicionais terrivelmente difíceis de serem vencidos, mesmo que eles nem sempre estejam certos. What is all about alpha? Do que se trata alpha? 11 de julho de 2001. O resultado mais importante da hipótese do mercado eficiente é a conclusão de que você não pode vencer o mercado. Além de essa conclusão estar logicamente baseada na visão de Chicago sobre o mercado, também foi reforçada por estudos sobre o desempenho dos fundos mútuos. Desses fundos, pouquíssimos se destacaram por seus resultados. Alguém pode trazer os fundos de 5 estrelas à discussão. Leia as letras pequenas. Os fundos mútuos são classificados em relação uns aos outros. As classificações não dizem nada sobre serem maiores que algum padrão objetivo, como, por exemplo, um índice de mercado. E os célebres investidores, sobre os quais ouvimos tanto falar? Primeiro, 1 ou 2 bons anos não provam nada. A própria sorte, sozinha, é capaz de produzir quase qualquer resultado. Em segundo lugar, os estatísticos insistem que nada pode ser provado com significância estatística, até que você tenha dados de um número suficiente de anos. Lembro-me de uma cifra de 64 anos, e quase ninguém consegue administrar dinheiro por tanto tempo. Por fim, o surgimento de 1 ou 2 grandes investidores não refuta a teoria. O fato de que os Warren Buffetts deste mundo atraem tanta atenção
é uma indicação clara de que o bom desempenho contínuo é algo excepcional. Uma das maiores ramificações da teoria da Escola de Chicago tem sido o desenvolvimento de veículos de investimento passivo, conhecido como fundos de índice. Se nem mesmo a maioria dos gestores de carteira ativa que fazem apostas ativas, em quais investimentos dar maior ou menor peso, são capazes de vencer o mercado, por que pagar o preço na forma de custos de transação e taxas de administração que essa tentativa implica? Levando em conta essa questão, os investidores têm colocado quantias cada vez maiores em fundos que simplesmente investem uma quantia determinada pelo mercado em cada ação ou título de certo índice de mercado. Dessa forma, os investidores desfrutam de retornos de mercado pagando uma taxa de apenas alguns centésimos% ao ano. Tudo se move em ciclos, conforme discutirei mais tarde. E isso inclui a sabedoria aceita. Desse modo, a hipótese do mercado eficiente se alastrou rapidamente na década de 1960 e criou muitos adeptos. Desde então, foram levantadas objeções ao modelo e, assim, a visão geral sobre sua aplicabilidade é instável. Tenho minhas próprias reservas em relação à teoria, e a maior delas refere-se à forma como essa teoria vincula os conceitos de retorno e de risco. De acordo com a teoria do investimento, as pessoas são avessas ao risco por natureza, o que significa que, em geral, preferem se submeter a menos riscos. Para que façam investimentos mais arriscados, precisam ser induzidas pela promessa de maiores retornos. Assim, os mercados ajustarão os preços dos investimentos para que, com base nos fatos conhecidos e nas percepções comuns, os mais arriscados pareçam prometer maiores retornos. Já que a teoria fala em mercado eficiente, o modelo não comporta nenhum tipo de competência, que hoje costumamos chamar de alfa, que permitiria a alguém vencer o mercado. Toda a diferença de retorno entre um investimento e outro, ou entre o portfólio de uma pessoa e o de outra, é atribuída à diferença de risco. Na verdade, se mostrarmos a um adepto da hipótese do mercado eficiente os dados de algum investimento que pareça ser superior, como eu tenho feito, a resposta recairá sobre o seguinte: esse retorno maior pode ser explicado pelo risco oculto. O recurso seria dizer: você não tem dados de um número suficiente de anos. De vez em quando, experimentamos períodos em que tudo vai bem, e investimentos mais arriscados nos entregam os retornos maiores que parecem prometer. Esses períodos de despreocupação fazem as pessoas acreditarem que, para obter maiores retornos, tudo de que precisam é realizar investimentos mais arriscados. Mas ignoram algo que é facilmente esquecido nos tempos de fartura. Isso não pode ser verdade, pois
Se os investimentos mais arriscados produzissem maiores retornos de forma confiável, então não poderíamos dizer que eles são mais arriscados. Às vezes, as pessoas aprendem uma lição essencial. Percebem que nada, certamente, nem a aceitação indiscriminada do risco, cumpre a promessa de almoço grátis e, assim, são novamente lembradas sobre as limitações da teoria do investimento. Essa é a teoria e suas implicações. A principal questão é se ela está correta ou não. Será que o mercado é realmente invencível? As pessoas que tentam vencê-lo estão perdendo tempo? Os clientes que pagam taxas aos gestores de investimentos estão desperdiçando seu dinheiro? Como a maioria das outras coisas no meu mundo, as respostas não são simples e, certamente, não podem ser respondidas com sim ou não. Não acredito que a noção de eficiência de mercado mereça ser imediatamente descartada. Em princípio, é justo concluir que, se milhares de pessoas racionais e capazes de fazer cálculos coletarem informações sobre um ativo e o avaliarem de forma criteriosa e objetiva, o preço do ativo não deverá ficar muito distante de seu valor intrínseco. Os erros de precificação não devem ser comuns. Isso significa que deve ser difícil vencer o mercado. Na verdade, algumas classes de ativos são bastante eficientes. Na maioria dessas, a classe de ativos é amplamente conhecida e tem um amplo número de seguidores. A classe é socialmente aceita, não controversa ou tabu. Os méritos da classe são claros e compreensíveis, pelo menos aparentemente, e as informações sobre a classe e seus componentes são distribuídas de forma ampla e uniforme. Se essas condições forem atendidas, não há razão para que a classe de ativos seja sistematicamente negligenciada, mal interpretada ou subestimada. Veja o exemplo do câmbio. O que determina os movimentos de uma moeda em relação à outra? Taxas de crescimento futuras e taxas de inflação. É possível que uma única pessoa seja capaz de saber sistematicamente muito mais sobre esses determinantes do que todas as outras? Provavelmente não. E, se não, então ninguém deve ser capaz de obter retornos ajustados pelo risco regularmente acima da média por meio de negociação cambial. E os principais mercados de ações, como a Bolsa de Valores de Nova York. Aqui, milhões de pessoas estão prospectando, motivadas pelo desejo de lucro. Todas possuem as mesmas informações. Na verdade, um dos objetivos da nossa regulamentação de mercado é que todos devem, ao mesmo tempo, ter acesso às mesmas informações das empresas. Com milhões de pessoas fazendo análises semelhantes,
com base em informações semelhantes? Com que frequência as ações acabam sendo mal precificadas e com que regularidade uma pessoa pode detectar erros nos preços? Resposta: com pouca frequência e de forma pouco confiável. Mas essa é a essência do pensamento de segundo nível. Pensadores de segundo nível sabem que, para alcançar resultados superiores, precisam ter uma vantagem em relação às informações, à análise ou ambas. Eles estão alertas para os casos de uma percepção errônea. Meu filho, Andrew, é um investidor em ascensão. Ele tem muitas ideias para realizar investimentos atraentes, todas baseadas em fatos atuais e perspectivas do futuro. Mas ele foi bem treinado. Sua primeira pergunta-teste é sempre a mesma: quem não sabe disso? No vocabulário da teoria, pensadores de segundo nível confiam na ineficiência. O termo ineficiência generalizou-se nos últimos 40 anos como contraponto à crença de que os investidores não podem vencer o mercado. Penso que descrever um mercado como ineficiente é uma maneira de dizer que ele está propenso a erros que podem ser aproveitados. De onde vêm os erros? Vamos considerar as suposições que sustentam a teoria dos mercados eficientes. Há muitos investidores se esforçando de forma árdua. Eles são inteligentes, diligentes, objetivos, motivados e bem equipados. Todos têm acesso às informações disponíveis e o acesso a elas é semelhante. E estão todos abertos a comprar, vender ou vender a descoberto, ou seja, apostar contra todos os ativos. Por essas razões, a teoria diz que todas as informações disponíveis serão transformadas sem percalços e de forma eficiente em preços e gerarão sinais sempre que surgirem discrepâncias de preço-valor, para que essas discrepâncias sejam descartadas. Mas é impossível afirmar que os preços de mercado estão sempre certos. Na verdade, se verificarmos as 4 suposições listadas, uma se destaca como particularmente tênue: a objetividade. Os seres humanos não são máquinas de computação sem emoções. De fato, a maioria das pessoas é motivada por ganância, medo, inveja e outras emoções que tornam a objetividade impossível e oferecem espaço para erros consideráveis. Da mesma forma, o que dizer sobre a 4ª suposição? Consideramos que os investidores estão supostamente abertos a qualquer ativo e tanto a possuí-lo quanto a vendê-lo a descoberto. Mas a verdade é muito diferente. A maioria dos profissionais trabalha com certos nichos específicos de mercado. Alguns trabalham no departamento de renda variável, outros são gestores de títulos.
e a porcentagem de investidores que vendem a descoberto é realmente pequena. Quem, então, toma e implementa as decisões que afastariam os erros relativos de precificação entre as classes de ativos? Um mercado caracterizado por erros e precificações errôneas pode ser vencido por pessoas que possuem uma percepção rara. Assim, a existência de ineficiências dá origem à possibilidade de performance superior e é uma condição necessária para isso. Entretanto, elas não garantem esse resultado. Um mercado ineficiente, como o entendo, é caracterizado por pelo menos uma e provavelmente como resultado por todas das seguintes características. Os preços de mercado estão frequentemente errados, tendo em vista a grande imperfeição do acesso à informação e de sua subsequente análise. Os preços de mercado costumam estar muito acima ou muito abaixo dos valores intrínsecos. O retorno ajustado ao risco de uma classe de ativos pode estar muito desalinhado em relação ao de outras classes de ativos. Tendo em vista que os ativos são frequentemente avaliados a preços que divergem do justo, uma classe de ativos pode oferecer um retorno ajustado ao risco significativamente muito alto, um almoço grátis, ou muito baixo em relação a outras classes de ativos. Alguns investidores são capazes de superar outros de forma consistente, tendo em vista a existência de, letra A, grandes avaliações errôneas, e B, diferenças entre os participantes em termos de competência, discernimento e acesso à informação. É possível identificar as avaliações errôneas e lucrar regularmente com elas. Este último ponto é muito importante em termos do que quer dizer e do que não quer. Os mercados ineficientes não garantem necessariamente retornos generosos aos seus participantes. Na verdade, acredito que ofereçam a matéria-prima, erros de precificação, para que algumas pessoas possam ganhar e outras perder, com base em alguma competência diferencial. Se os preços podem estar muito errados, isso significa a possibilidade da existência de pechinchas ou de preços excessivos. Em um mercado ineficiente, para cada boa compra, há alguém vendendo muito barato. Um dos grandes ditados do poker é que em todo jogo há um jogador ruim, conhecido como peixe. Se você jogou por 45 minutos e ainda não descobriu quem é o peixe, então ele é você. Isso também se aplica ao investimento em mercados ineficientes. What is all about alpha? Do que se trata alpha? 11 de julho de 2001. No grande debate sobre eficiência e ineficiência, concluí que não existe mercado estabelecido totalmente sobre apenas uma das duas. É só uma questão de gradação. Aprecio profundamente as oportunidades que a ineficiência pode proporcionar, mas
também respeito o conceito de eficiência de mercado. Além disso, também creio fortemente que os principais mercados de valores mobiliários chegam a ser tão eficientes que a busca por vencedores acaba se tornando uma grande perda de tempo. A conclusão sobre essa reflexão parece-me interessante. A eficiência não é tão universal a ponto de fazer com que desistamos do desempenho superior. Ao mesmo tempo, eficiência é aquilo que os advogados chamam de presunção refutável, algo que se presume verdadeiro até que se apresentem provas contrárias. Devemos, então, assumir que a eficiência será um obstáculo para realizarmos o que desejamos, a menos que tenhamos boas razões para acreditar em um caso apresentado que não seja. O respeito pela eficiência diz que, antes de tomarmos alguma atitude, devemos nos fazer algumas perguntas. Será que os erros e as precificações errôneas foram afastados por meio dos esforços conjuntos dos investidores? Ou ainda existem? E por quê? Devemos pensar assim: por que existem pechinchas se há milhares de investidores sempre prontos e dispostos a oferecer um preço maior para qualquer coisa que seja muito barata? Quando o retorno parece demasiadamente generoso em relação ao risco, será que podemos estar nos esquecendo de algum risco oculto? Por que o vendedor do ativo estaria disposto a se desfazer dele a um preço que pode nos oferecer um retorno excessivo? Será que realmente sabemos mais sobre o ativo do que o vendedor? Se a proposta é tão boa, por que o ativo ainda não foi vendido? Outra coisa que se deve levar em consideração: só porque existem eficiências hoje, não quer dizer que sejam eternas. Aqui, o ponto principal reside no fato de a ineficiência ser condição necessária para a obtenção de retornos superiores. Tentar obter desempenho superior em um mercado perfeitamente eficiente é como um cara ou coroa. Nossa melhor probabilidade é de 50%. Para que investidores estejam um passo à frente, é preciso haver ineficiências no nosso processo subjacente, imperfeições, erros de precificação que possam ser aproveitadas. Mas, mesmo que tomemos sua existência como certa, isso não garante que vamos superar o mercado. Os preços nem sempre são justos e há erros. Alguns ativos estão subvalorizados, outros sobrevalorizados. E ainda precisamos ter uma percepção maior que a dos outros investidores, para que consigamos comprar regularmente mais ativos do primeiro tipo e menos do segundo. Muitas das melhores pechinchas, em qualquer momento, são encontradas naquilo que outros investidores não podem fazer ou não querem fazer. Deixemos que acreditem que mercados não podem ser vencidos. A abstenção daqueles que não se expõem cria oportunidades para quem se arrisca. Será
que a teoria do investimento, com sua noção de eficiência de mercado, equivale a uma lei física universalmente verdadeira? Ou é apenas uma noção fantasiosa e irrelevante que deve ser ignorada? Não, é uma questão de equilíbrio, decorrente da aplicação de um senso comum bem informado. Pessoalmente, a transformação de minha trajetória como gestor de investimentos se deu quando compreendi a relevância da noção de eficiência de mercado. A partir daí, concluí que deveria limitar meus esforços a mercados relativamente ineficientes, pois neles a competência e o trabalho árduo são mais bem recompensados. Apoiei-me em embasamento teórico, o que evitou desperdício de tempo com mercados convencionais, mas há limites na teoria, e compreendi que não é preciso aceitar completamente os argumentos contrários à gestão ativa. Em suma, acredito que a teoria deve embasar nossas decisões sem dominá-las. Ignorar a teoria por completo pode ser um grande erro. Podemos nos enganar. Imaginar que é possível saber mais do que todos os outros e, com isso, vencer com regularidade em mercados altamente populosos. Podemos comprar ativos por seus retornos e, ao mesmo tempo, ignorar seu risco. Adquirir 50 ativos correlacionados ao concluir equivocadamente que estamos diversificando. Por outro lado, aceitar a teoria em sua integralidade pode nos fazer desistir das pechinchas, entregar o processo para um computador e deixar de obter a contribuição de algumas pessoas muito competentes. A imagem aqui é a do professor de finanças que acredita na hipótese do mercado eficiente e está dando uma volta com um aluno. Não é uma nota de $10 no chão? Pergunta o aluno. Não, não pode ser uma nota de $10, responde o professor. Se fosse, alguém já teria pegado a nota. O professor vai embora e o aluno pega a nota e toma uma cerveja. What is all about Alpha? Do que se trata Alpha? 11 de julho de 2001.